para que serve a matéria orgânica? Então, a gente vê constantemente na floresta folhas cobrindo esse solo. Isso é matéria orgânica. Ou então aqui nos nossos canteiros, folhas, essas madeirinhas, o resto das plantas, lixo orgânico, tudo isso é matéria orgânica. Tá, e para que serve isso? Por que a gente está falando sobre isso? Bom, a matéria orgânica, para mim, é uma grande ferramenta para a gente fazer os canteiros serem mais eficientes. Porque a matéria orgânica, como eu vejo muitas pessoas falando, não é adubo. Na verdade, a matéria orgânica é um pedaço do que é adubo. A matéria orgânica é o que alimenta a vida no solo. Essa vida no solo seriam bactérias, vírus, minhocas. Isso é vida no solo. Isso se alimenta da matéria orgânica, que é o que a gente coloca por cima da terra, sempre por cima da terra. A gente nunca vai enterrar. Como na floresta, as folhas não são enterradas, não vão colocando lá embaixo na terra. Elas caem superficialmente. Então, para que serve essa matéria orgânica? Além de alimentar a vida no solo, essa vida no solo é o que disponibiliza os nutrientes para as plantas. Porque a planta não pega o adubo direto do adubo que a gente coloca em cima da terra. Por exemplo, a gente coloca a cobertura ali e deu, pronto, a planta vai lá e se pega. Não funciona assim. Precisa de vida no solo para decompor essa matéria, para aí sim conseguir extrair esses nutrientes e disponibilizar eles para as plantas. É como se precisasse desses três, desse triângulo para funcionar a nutrição das plantas, para funcionar o solo como um solo e não simplesmente uma superfície. Então, a matéria orgânica alimenta a vida no solo e a vida no solo alimenta as plantas. É assim que funciona. Tá, mas para que eu vou querer bicho na minha terra? Para que eu vou querer vírus e bactérias na minha terra? Tá. Além de serem eles que disponibilizam os nutrientes para as nossas plantas, eles também protegem essas plantas. Eles ficam normalmente ao redor das raízes, fazendo uma proteção mesmo, onde eles deixam essa raiz mais forte, com mais ar, com mais nutrientes e em equilíbrio com a planta. Então é ele que sempre protege, quanto mais vida no solo, mais proteção para as plantas. Além de que essa vida no solo é o que deixa a nossa terra fofa. Porque a terra por si só, se não tem raízes e vida nessas raízes, que é as bactérias, os fungos, a vida no solo, se não tem isso, o nosso solo é compactado, é um solo duro. Por isso que a gente evita de pisar nos canteiros, porque a gente acaba compactando ele e tornando ele anaeróbico, sem ar. Então essa vida no solo precisa de ar para viver, precisa de ar para funcionar. Como as plantas também precisam de ar nas raízes para estarem vivas. Então, essa vida no solo cria isso. Essa vida no solo é quem cria esse solo fofinho, esse solo grumoso. É essa vida no solo, que vai pegando essa matéria aqui e transformando ela em um humus, em algo mais composto, algo mais nutritivo mesmo, algo mais poroso para o solo. Como se isso tornasse o solo mais permeável. Porque é o que acontece, pega como se fossem os pedacinhos de matéria, vai transformando elas em solo, e esse solo é muito mais poroso, muito mais fértil do que se fosse uma terra sem matéria orgânica. Porque a terra sem matéria orgânica normalmente é decaída, é uma terra ruim. Então, a matéria orgânica é a chave para a gente ter uma terra fofinha, onde a gente tem plantas saudáveis, onde a gente tem vida nesse solo. A gente precisa de que todos esses funcionem em triângulo para que a gente tenha uma terra boa, para que a gente tenha plantas saudáveis, e a gente precisa de vida no solo. Não adianta. E para a gente ter vida no solo, a gente precisa de cobertura do solo. Mais ou menos por aí. A gente tem um vídeo no canal já sobre cobertura do solo, que a cobertura do solo nada mais é do que a matéria orgânica sobre o solo. Só que naquele vídeo a gente falou sobre para que a gente usa a cobertura de solo. E eu acho que vale a pena a gente lembrar alguns pontos assim, que são os mesmos pontos do porquê que a gente precisa da matéria orgânica, para que ela serve. Ela serve para manter a terra úmida, ou seja, tudo que tem embaixo da terra não vai trabalhar com 40 graus de calor, não vai trabalhar com sol direto, como na floresta não tem terra exposta também. Então a gente deixa sempre essa terra fofinha e coberta, sempre vai estar coberta. Então, com essa terra coberta, a gente não precisa irrigar tanto, porque a chuva vai cair ali, em cima dessa cobertura vegetal, e aí ela vai absorver e vai indo aos poucos ser liberada para a terra. Não vai ser liberada, tipo, diretamente, caindo direto em cima da terra. Tanto que isso causa a erosão da terra. Essa terra vai ser lavada pela chuva. As gotas da chuva vão cair ali, vão jogar terra para todo lado e não vai funcionar. Vai acabar compactando essa terra de novo. Então a gente precisa da matéria orgânica em cima dessa terra para tornar ela permeável, para tornar ela úmida, para tornar ela com água disponível para as plantas. E para a vida no solo, para as bactérias, para os micróbios, para tudo que tem nesse solo, para essas minhocas. As minhocas não trabalham a sol de 40 graus, não funcionam assim. Elas trabalham ali embaixo, num solo mais úmido, mais fresquinho.
Um ponto bem interessante sobre a matéria orgânica que eu percebi nesses canteiros, em específico nesse aqui, que a gente plantou ele aproximadamente um mês. Aqui tem feijão, milho, mandioca, algumas árvores frutíferas, enfim, tem esse canteiro aqui plantado. E o que nasceu nele, que não é o que eu plantei, são pouquíssimas coisas. Ou seja, não precisei capinar esse canteiro, já faz um mês que ele está plantado e eu não precisei capinar ele. Porque essa matéria orgânica, todo esse composto que tem em cima da terra, evita que outras coisas nasçam. Do mesmo jeito que evita que a umidade saia, evita que coisas nasçam que deveriam nascer embaixo da terra, né? Quando a gente deixa a terra exposta, nascem coisas. Então, quando a gente cobre isso com folhas, cobre isso com nutrientes, não deixa essas plantas nascerem. A gente nasce só o que a gente quer que nasça. Por exemplo, aqui, o feijão, o milho, enfim. E não tem nada aqui embaixo. Se vocês verem, não tem. Tem só aqui as novas plantinhas que depois de um mês começaram a nascer. Mas depois de um mês. Então essa cobertura do solo, essa matéria orgânica, evita também que a gente fique capinando e evita que nasçam plantas que a gente não quer que nasçam. Eu vejo que o ponto mais importante ainda disso, da matéria orgânica, que não é só os micróbios, que não é a umidade, que não é não precisar capinar, que não é as plantas super saudáveis, é que tudo isso funciona no mecanismo da floresta. Porque se vocês olharem para a floresta, não tem terra exposta, não tem terra sem cobertura, não existe. Então aqui a gente trabalha com esse mesmo mecanismo, onde a gente alimenta os fungos, que os fungos alimentam as plantas, mantém a umidade, não precisa capinar, porque a gente está trabalhando da mesma maneira que a natureza trabalha. A gente não está indo em contra dela, porque se a gente deixar uma terra exposta, é óbvio que ela vai decair, é óbvio que ela não vai ter umidade, que as plantas não vão ser tão saudáveis. Mas se a gente trabalha com o mecanismo da floresta, seguindo o exemplo dela, aí sim a gente tem um solo saudável, a gente tem um solo realmente vivo, a gente não tem só uma superfície onde a gente coloca a semente, o adubo e posteriormente o veneno, porque a planta não está saudável. Não, quando a gente trabalha com o mecanismo da floresta, a gente não precisa trabalhar desse modo. A vida no solo decompõe essa matéria orgânica pra gente, não é nem a gente que tem que trabalhar fazendo isso. A nossa função é colocar essa matéria orgânica e plantar as sementes. A gente não precisa fazer nada mais que isso, a gente precisa lá ficar capinando todo o tempo. A gente precisa lá ficar arrancando isso. Não precisa. A gente trabalha com o mecanismo da floresta para ter plantas mais saudáveis, para a gente trabalhar de maneira mais eficiente. Então, pelo vídeo de hoje era isso. Como a gente pode observar a natureza e fazer ser mais eficiente, o que a gente já faz. Como pode ser mais eficiente a agricultura? Como eu posso melhorar o meu canteiro? Olhando para a natureza e vendo como ela funciona. A gente utiliza o mecanismo floresta para produzir melhor, para ter plantas mais saudáveis, para ter mais vida nesse solo, utilizando o que a natureza já ensina pra gente. A gente só olha para ela, observa, interage com ela e aí sim a gente produz mais. Mas sempre a favor da natureza, não tem como a gente ir lutando contra ela. A gente usa de como ela funciona para melhorar os nossos canteiros, para produzir mais, para a gente obter mais rendimento. E pelo vídeo de hoje era isso. Lembre-se de se inscrever, se vocês ainda não são inscritos, e apertar o sininho também, que com esse sininho a gente sempre reforça em todos os vídeos. Com esse sininho, vocês vão conseguir receber todos os vídeos que a gente posta aqui, porque a gente sempre posta no mínimo um vídeo por semana, e normalmente na segunda-feira. E se vocês não têm esse sininho apertado, pode ser que vocês não recebam a notificação do vídeo novo. Então, se vocês querem receber os vídeos novos, apertem o sininho. Lembre que eu falei também que a gente está fazendo curso online sobre agrofloresta. Lembrem de comentar o que vocês acham que não pode faltar nesse curso. E é isso. Até os próximos vídeos. Tchau!